Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Mais um dia nasceu com a graça de Deus. E porque cada novo instante de vida é uma dádiva, nós devemos aproveitar todos com alegria e gratidão. Que o nosso dia seja um dia abençoado por Deus e que você possa fazer cada segundo valer a pena, desfrutando do bom, aprendendo com o que é menos bom, porque Deus ajuda aqueles que têm fé e nunca deixam de lutar. Então, não perca nenhuma oportunidade de ser feliz e agradeça a Deus por tudo. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Que hoje seja um dia cheio de vida, cheio de amor, amizade, saúde e muita felicidade. Mais um dia que está começando. Alguns já estão preparando o café, estão preparando o seu alimento matinal. Outros já tomaram café, já estão correndo em direção ao trabalho ou já estão nas suas atividades diárias. De uma forma ou de outra, precisamos nos alimentar para estarmos preparados para a nossa batalha do dia a dia. Assim como o alimento físico, também precisamos do nosso alimento espiritual. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Jesus também afirmou ser o pão da vida, que veio para dar vida aos homens. Isto significa que ele é para a alma o que o pão é para o corpo, o alimento. Assim como o pão alimenta o nosso organismo físico, Jesus Cristo é quem satisfaz o espírito dos que acreditam nele. Em João capítulo 6, versículo 48, ele disse: Eu sou o pão da vida. No capítulo 6 de João, Jesus nos ensina acerca do pão da vida. Este pão dá a vida, não só materialmente, mas espiritual e eternamente. O contexto da história nos mostra que a multidão estava à procura dele porque ele realizara a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas tinham comido fartamente do pão dado por Jesus e esperavam receber novamente. Os judeus aguardavam ansiosos pelo líder libertador prometido, que os pudesse livrar do domínio romano. A carência material naquela época era muito grande. Muitas famílias viviam com recursos escassos, quase não tinham o que comer. E ao verem que Jesus havia alimentado uma multidão de milhares de pessoas, imaginaram que se iniciava ali uma revolução. Um rei milagroso que dá comida a todos chegou. Mas, muito mais que alimentar os corpos, Jesus veio trazer o alimento para a alma humana. O pão é um alimento necessário para todos nós. Outras coisas podem até ser dispensadas da alimentação humana, mas todos precisam de pão. Jesus não é um luxo que somente os ricos podem ter. Ele é o pão, sem o qual o homem não pode viver. É um alimento simples e nutritivo. O pão é acessível a todos, todas as faixas etárias e todos os tipos de pessoas. Jesus é simplesmente a vida para todos, jovens, velhos, fracos e fortes. O pão ainda é uma comida que precisamos diariamente. Alguns alimentos podem ser ocasionais, mas o pão de cada dia, todos os dias, é importante para manter o corpo saudável. E o pão deve ser para ser partilhado em abundância. Nas mesas, ainda que simples, o que se espera é ter fartura de pão, para fortalecer aqueles que dele se alimentam. Jesus é esse alimento abundante que deve ser absorvido e repartido com fartura. Por fim, o pão é para consumo pessoal e na comunidade. Pessoalmente, nós precisamos de Jesus e precisamos partilhar esse pão com outros famintos. O pão não foi feito para estar escondido num armário ou exposto numa vitrine. Ele precisa ser ingerido diariamente para dar sustento e vida. O homem tem 3 tipos de fome. O homem vive em busca de satisfazer as suas necessidades. E, considerando isso, sabemos que
ele possui pelo menos 3 tipos de fomes. Quero falar da fome natural, da fome antinatural e da fome sobrenatural. A fome natural está relacionada com todas as nossas necessidades básicas, né? É a busca pela satisfação física, pessoal, isto é a fome do corpo, pão, água, necessidades básicas. É a fome emocional, a felicidade, a paz, o sentimento de pertencer, né? O sentido, a segurança. É a fome mental, aquela intelectual, a vontade, a verdade e a justiça. Essa é a fonte natural, são exemplos de fonte natural. E a fonte antinatural? Esse é um tipo de apetite criado pela nossa natureza caída, contrária à vontade do Criador, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, essa fome antinatural é uma necessidade alimentada por coisas que nos fazem mal, em vez de buscar pela satisfação legítima da nossa existência, nós ambicionamos por comidas falsas, ilusões, excessos, drogas, delírios, desejos malignos e coisas sem sentido real ou original. Esses são exemplos de fome antinatural. E por fim, fome sobrenatural. O que é a fome sobrenatural? Essa é a fome que é diminuída e sufocada por muita gente, diminuída e sufocada pela fome natural e pela antinatural. Trata-se da fome da alma. Aqueles que não notam ainda estão mortos espiritualmente. Esse anseio é reivindicado por Cristo, quando vamos até Ele com fé. Essa fome real, que é espiritual e que projeta para toda a nossa vida, é satisfeita. Quando nós nos alimentamos do pão da vida, que é Jesus, assim somos totalmente satisfeitos. Nossa fome e sede de justiça são saciados. E se Jesus for a nossa única fonte de alimento espiritual, a nossa única fonte nutricional, jamais nós sentiremos os desejos por esses pratos que são colocados no mundo, pelos fast foods que Satanás tem promovido e colocado a todo tempo em nossa frente. Alimentar-se do pão da vida, que é Jesus, é ter a comunhão do Espírito com o Salvador, comunhão do nosso Espírito com Jesus, e não uma alimentação física. A fé é meio de absorver a provisão de Deus. É através dela que nós nos alimentamos de Deus, através da palavra, ouvir a palavra, isso aumenta a nossa fé. Isso significa que temos que nos alimentar da verdade de Cristo através da fé. Jesus disse em João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Logo, Jesus é o pão e é a água que jorra dentro de nós o tempo todo. Isso implica que temos que ir a Jesus com fé, assim como o faminto busca se alimentar de pão. Ter o alimento sobre a mesa não satisfaz ninguém, a menos que este seja ingerido ou assimilado pelo corpo. Mas, uma vez comido, o pão torna-se vigor, força, vida. O trabalhador que ingeriu e assimilou o pão tem forças para exercer as suas atividades, com bom ânimo, com vitalidade. Assim também é a palavra de Deus. Assim também é com Jesus. Jesus precisa ser assimilado por nós que cremos nele. Isso vai transformar a nossa vida por completo. Jesus é um alimento espiritual que dá vida aos que dele se aproximam e assimilam a sua palavra pela fé, na sua mente, no coração, com confiança, com amor, com temor. Na Bíblia, existem outras associações ligadas à ideia do pão da vida. A Bíblia fala de árvore da vida, água da vida, videira verdadeira. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, alimente-se do pão que é Cristo, pois aquele que vem a Ele e crê nele nunca mais terá fome e sede, porque só o Senhor Jesus pode satisfazer as nossas necessidades espirituais. Eu quero convidar você que não tem se alimentado espiritualmente corretamente.
eu quero te convidar a aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que Ele possa ser o pão da vida, o pão que alimenta a sua vida espiritual. Que Ele possa ser a água que mata a sua sede e que jorra sem parar. Quero convidar você também que, por algum motivo, se afastou da presença de Deus e está comendo um alimento espiritual estragado, está fora dos caminhos de Jesus. Quero convidar você a aceitar Jesus, a se reconciliar com o Senhor Jesus. Se você que está me ouvindo agora quer aceitar Jesus ou quer se reconciliar com o Senhor Jesus, coloque a sua mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração breve. Senhor Jesus, neste momento, alcança, Pai, aquelas pessoas que estão te aceitando, estão reconciliando contigo. Aqueles que estão te aceitando agora, Pai, escreve o nome deles no livro da vida. E aqueles que estão reconciliando, que o Senhor volte a ser o alimento, o pão de cada dia da vida dele. Você que se reconciliou, se puder depois, manda uma mensagem, pode mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp, ou, se preferir, pode mandar uma mensagem aí no YouTube, ou ainda tem o meu número lá no YouTube, você pode fazer contato. Eu tenho um pensamento comigo. Sozinho, eu posso até ir longe, mas com ajuda, eu posso ir muito mais longe. Então, quero pedir para vocês que me ajudem a compartilhar este conteúdo, para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, pessoas que estão necessitadas, que precisam ouvir a palavra, pessoas que, de repente, neste momento estão angustiadas, esperando que Deus fale com elas. Então, me ajuda a levar a palavra. Vamos compartilhar com os nossos amigos, com as nossas redes sociais, com os nossos familiares, amigos. Tenho certeza que perto de você tem alguém precisando de uma palavra. Então, me ajuda, vamos compartilhar. Se você está ouvindo no Facebook, no Instagram ou no YouTube, também compartilha, toca lá no sininho para receber as mensagens e segue para que o nosso grupo fique maior e para que essa mensagem, outras mensagens e novas mensagens que forem postadas cheguem até você. Tenho certeza que juntos nós iremos muito mais longe. Esta foi a mensagem do dia. Agora eu quero orar por você. Vamos falar com Deus. Se for possível, baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por este novo dia. Obrigado, Senhor, pela sua compaixão de ter renovado, Senhor, as minhas forças todas as manhãs. Pai querido, eu sei que grande é a tua fidelidade e o seu amor dura para sempre. Senhor, eu não sei o que pode acontecer hoje, o que vai acontecer hoje. Por isso, eu entrego este dia nas tuas mãos, Pai, e que a tua vontade seja feita e não a minha. Pai, eu te peço que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito Santo. Renova, Senhor, as nossas energias, Pai, desse nosso corpo cansado, Pai querido. Pai, nos desperta para a maravilha da sua salvação. Nos desperta, Senhor, desperta o nosso espírito, Pai, para que possamos enxergar a tua obra, Pai, em nossa vida. Possamos enxergar os teus propósitos nas nossas vidas, Pai. Pai querido, a nossa mente muitas vezes fica cheia de ideias, Pai, mas às vezes não sabemos qual que é a vontade, se é a nossa vontade ou se é a sua vontade. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre nós, paire sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça, Pai, assim como pairou sobre as águas na criação do mundo, Pai. Pai querido, que o teu Espírito Santo esteja sempre sobre nós, nos ajudando, Senhor, a superar as dificuldades, a entender a tua boa vontade na nossa vida. Pai querido, nos ajuda, Senhor, a parar de lutar e a confiar que o Senhor dará tudo o que nós precisamos hoje para fazermos o trabalho que o Senhor nos deu para fazer. Inclusive, nos dará o nosso pão de cada dia, que foi a tua palavra de hoje. Pai querido, nós acreditamos e confiamos que o Senhor tem um maná para cada dia, que o Senhor tem um pão para cada dia. E foi assim que o Senhor nos ensinou na tua oração. Dai-nos o pão de cada dia. Pai querido, não deixa faltar o entendimento,
não deixa faltar a sabedoria, não deixa faltar a saúde, não deixa faltar, Senhor, o perdão, o domínio próprio, o bom ânimo. Senhor, não deixa faltar nada que alimente o nosso espírito, Pai, para que possamos, Senhor, estar sempre fazendo a Tua obra, Pai. Pai querido, eu sei que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor iniciou. O Senhor tem total liberdade de entrar nos nossos dias, Pai. Pai querido, que o Senhor possa governar todas as áreas da minha vida. Confio, Senhor, confio a Ti e peço que me use da maneira que o Senhor achar melhor. Pai querido, que nós possamos, Pai, acreditar que só o Senhor tem palavras de vida eterna e que o Senhor dará o que nós precisamos hoje, Pai. Pai querido, mais uma vez, nos usa, Senhor, da maneira que o Senhor achar melhor. Pai, este dia é seu, o meu corpo é seu, a minha mente é sua e tudo que tenho é teu. Por isso, eu declaro que toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a Ti. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Pai amado, eu te peço que o Senhor visite agora, Pai, todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs, dando para eles um dia abençoado, Pai. Alcança, Senhor, aqueles que por algum motivo, Senhor, estão insatisfeitos com a vida, aqueles que não acordaram bem, aqueles, Senhor, que estão se sentindo inferiorizados pela sociedade, aqueles que estão passando por uma depressão ou por uma doença psicossomática. Alcança agora, Pai, coloca as Tuas mãos sobre a vida dessas pessoas, Pai. Pai querido, toca nelas, para que elas se sintam revigoradas, transformadas, oh Pai querido, que elas sejam acalentadas, Pai, pelo Teu poder. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre essas pessoas, Pai, mesmo que seja para mostrá-las o caminho correto, Senhor. Pai querido, muitas estão desiludidas da vida porque sofreram alguma decepção com alguém. Pai querido, que elas possam perdoar, que elas possam colocar em prática o poder do perdão. Porque também aprendemos na Tua oração que devemos perdoar para sermos perdoados. Pai querido, perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, Pai, porque são os pecados que nos afastam de Ti, Pai. Queremos estar mais próximo de Ti cada vez mais, ouvir a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, ouvir o direcionamento para as nossas vidas, Pai. Pai querido, eu te peço que o Senhor alcance também todos os ouvintes que estão acamados, que estão no hospital, passando por uma enfermidade, Pai, ou ainda estão no leito das suas casas, também passando por enfermidade. Pai, coloca as Tuas mãos, Pai. Eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, que o Senhor pode a qualquer momento realizar uma cura, mesmo por aqueles que já estão desenganados. Desenganados porque foi o homem quem disse, mas a última palavra vem de Ti, Senhor. Por isso eu acredito, eu tenho fé, eu acredito que pessoas serão curadas, pessoas serão restabelecidas, Pai. Oh, Pai querido, ainda que estiverem no vale de ossos secos, essas pessoas receberão forças, oh meu Deus, e o Senhor poderá ser exaltado e glorificado por este lindo testemunho, por este lindo milagre que essa pessoa vai contar, Pai. Alcança agora, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, alcança, Senhor, vai curando da planta dos pés até o fio de cabelo, Senhor. Visita para essas pessoas que estão necessitadas de uma cura. Alcança cada uma delas, Pai. Pai, tudo isso para que o Teu nome seja glorificado, Pai. É isso que nós te pedimos. E desde já eu te agradeço por ouvir, por nos ouvir e por estar conosco, Pai, dando a direção que devemos tomar. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por tudo que tem feito e que ainda vai fazer em nossas vidas. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Que a graça, a paz e a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família hoje e sempre. Amanhã, se Deus permitir, eu volto com mais uma mensagem do dia. Que Deus abençoe
Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.